Fala, rapaziada, boa noite. Eu sou o Juliano, estamos iniciando mais um Supercast. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Juliano. Estamos iniciando aí nosso primeiro episódio com um incrível convidado, amigo nosso, Thiaguinho. Se apresenta aí. E aí, galera, obrigado pelo convite, tá? Meu nome é Thiago, para quem não me conhece ainda. Sou aqui de Igrejinha, sou advogado, especialista em direito de trânsito, né? Mas o meu escritório atende em todas as áreas, né? Direito do trabalho, direito previdenciário, e agora também estou com um novo projeto. Empreendedor agora também na área do turismo. Na área do turismo também, né? Que já era uma área que eu gostava, né? Eu gostava muito de viajar, e aí resolvi, era um sonho que eu já tinha tempo, né? Esse de trabalhar com turismo, de conhecer pessoas, né? Que é o que nas viagens é o que eu mais gosto. A gente acompanha as viagens. E aí eu gosto de conversar, conhecer pessoas nas viagens, conhecer culturas diferentes. E aí com essa pousada, né, que a gente fez aqui na Serra Grande, aqui em Igrejinha, aí eu acabo conhecendo muita gente, né? Conhecendo gente diferente. Cara, eu queria te perguntar isso até quando eu fui lá visitar. Tu trouxe essa ideia de algum lugar que tu foi ou essa ideia veio da onde? Cara, não, essa ideia foi assim, eu ia no sítio da minha mãe, que também é em Serra Grande, que tem uma vista, eu acho que o Juliano já foi lá também, pega uma vista pro outro lado desse que tu foi, tá? Mas é linda também a vista. E eu sempre falava assim, pô, tem gente que não tem como usufruir disso aqui. Sim. Por que não fazer uma cabana aqui? Essa ideia já vem de mais tempo. De 8 anos atrás, assim, coisa de tempo atrás. E aí eu conversei com a minha mãe pra gente fazer uma casinha, mas aí a ideia não vingou, né? Não... Na época talvez não tinha a tecnologia que tem hoje, que é o Airbnb, que é essa cultura que está crescendo muito da área de aluguel diária. Exato. E também o sítio também é da minha mãe e do meu padrasto, né? Então também envolveria essa questão familiar. Lá não é um outro sítio. É outro espaço. Sítio. É lá onde eu sonhava com esse projeto. Entendi. E aí eu comecei a conversar sobre esse projeto também com os meus primos, que são meus sócios hoje no Serra Grande Eco Village, que é o Samuel e o Rafael Lauk. Sim. Né? E eles queriam investir também, eles compraram a ideia, gostaram, né, dessa ideia, e disseram, não, vamos, né, se tu quiser fazer, a gente faz junto. Né? Claro que né, não é a mesma ideia que eu tinha lá, a gente transformou, é outra cara, né, uma coisa muito mais sofisticada do que eu pensava em fazer lá no sítio da minha mãe. A vista lá é demais. É linda a vista, né? O que vale lá mesmo é a vista, né, cara? É a vista. Porque tu vê Porto Alegre, tu vê a usina eólica de Osório em alguns dias, eu não sei se tu chegou a ver no dia que tu foi, bem pra esquerda, assim, se tu olha. Cara, eu não prestei atenção. Isso, e tu começa a ver umas luzinhas piscando, assim, lá de Osório, lá, a usina eólica. Que loucura, isso aí. Quase 100 km daqui. É longe, né, cara, e dá pra enxergar. Então, assim, a vista é fenomenal. Cara, quando não tava pronto lá, eu ia lá, deitava, né, na grama, assim, ficava olhando pra cima, assim, estrela cadente. É muito top. Satélite passando, tu consegue ver, assim. Loucura. Muito legal, cara. Conta um pouco da tua história até aqui, da tua carreira, ou se tu quiser começar na tua infância, adolescência, como é que foi a trajetória até esse momento? Bom, eu nasci aqui em Igrejinha mesmo, né? Os meus avós maternos vieram de Porto Alegre, né? Então os pais da minha mãe vieram de Porto Alegre, o meu avô é médico, minha avó é professora. E o meu pai, meus avós paternos eram agricultores, né? Aqui de Igrejinha. Então se uniu lá a família de Porto Alegre com a família aqui de Igrejinha, né? Essa união de o pessoal da capital com agricultores, que eu acho legal, que essa eu acho que é a essência que eu carrego também hoje um pouco, né? Eu gosto de estar no mato, mas também gosto da modernidade, gosto de viajar, de conhecer grandes centros, né? Metrópoles, mas eu também gosto sou enraizado com essa questão de natureza, de mato, né? Então, daí nasci aqui em Igrejinha, né? Meu pai trabalhou no ramo da indústria, agora ele trabalha comigo. E minha mãe é engenheira civil, né? E aí comecei a estudar, na depois do colégio, eu estudei todo o ensino fundamental. Tava lembrando que agora é Paulo Nunes. Eu jogava futebol, Paulo Nunes. Lembrei agora. E, cara, é uma coisa muito legal, que às vezes chega lá no escritório. Pegou, né? Todo mundo me chamava de Paulo Nunes, tinha o cabelo. Me lembro. Paulo Nunes, eu era ponteiro direito, que era a posição do igual, Paulo Nunes, corria, virou Paulo Nunes. E até hoje, cara, às vezes chega alguém lá no escritório,
Entra, né? Doutor Thiago entra lá no escritório. Falando. Thiago, não é Paulo teu nome, mano? Que loucura. Os caras acreditavam que era mesmo Paulo. Porque depois ficou pega, depois de Paulo né? Nunes, chamavam de Paulo, Paulette, Paulinho, né? E aí foi assim, cara. E aí tem muita gente que acha que meu nome é Paulo, né? Na escolinha. Na escolinha Tempo de bom, futebol. Tempo muito bom. Adorava a escolinha do Alcir, né? Quem não foi na escolinha do O Alcir? Alcir é o mestre dos apelidos, né? Metade da cidade Nossa, tem que trazer o Alcir aqui. Tem que trazer o Alcir aqui. Boa. Esse tem muita história. Nossa. Nossa. Cara, isso também, quem é que você já pensa assim em convidados? Tem alguém já? Sim, a gente tem, na verdade, uma Tem uma lista, lista, agenda, já Pode, assim, que a gente... pode falar aí ou não? Ah, Pode não, adiantar. tem vários, mas né? tem vários, tem muitos. Eu vou dizer bastante. assim, tem mais ou menos uns... Eu acho que naquela lista Até uns uns 20 30, mais, 20. Eu tenho pra indicar pra vocês também algumas Boa. pessoas. Bah, Eu tua tenho, indicação é maravilhosa. E tu que tá em casa... Ô, se tem uma indicação, alguém que tu quer ver aqui, que quer que converse com nós, ou daqui a pouco tu tem uma história pra contar a trajetória, chama nós, vem aí, conversa, eu Já acho que vai ser um compartilha prazer. aí, já. Curte, comenta, compartilha. Segue nós no Instagram aí. É isso aí, vamos fortalecer aí o canal. Continuando então, aí eu fiz o ensino fundamental e o médio aqui em Igrejinha, estudei na Escola Olívia, Lanhirt, que é uma escola sim. estadual, né? E estudei 2 anos no CNC, depois voltei E pro já Olívia. tinha essa vontade de entrar na advocacia, assim, ser advogado? Não? Na verdade não, cara, aí eu vou chegar lá na universidade que eu pensei em fazer primeiro, na verdade não sabia, saí do ensino médio sem saber o que fazer. Como a maioria dos estudantes. Como a maioria, porque eu acho que isso tem que ser fortalecido no ensino brasileiro, né? É que o pessoal chega perdido, né? Perdido, Chega porcaria. perdido. Muito Eu vejo perdido. Eu vejo isso no meu trabalho ali, porque eu converso com bastante gente. Então a galera da cidade fica meio perdido do que fazer, né? Fica indeciso. e Sim, tal. porque sai, não tem. Às vezes o pai não tá numa carreira que ele quer seguir, Sim. e daí não tem um teste vocacional, alguma coisa concreta Exatamente. dentro do Deveria colégio. existir um teste Eu vocacional. sou muito a E como favor, tem gente por exemplo. que começa e para, né? Faculdade. Mas é porque tu não tem prazer de fazer. E outra coisa, uma escolha muito difícil. Tu imagina que tu vai ter que escolher o que tu vai o fazer resto pro da tua resto vida. da tua vida. Então deveria ser melhor preparado, e até tu, Juliano, como vereador aqui, como assumiu como vereador, né? Agora não tá mais como vereador, né? Não estou, mas. Não está, mas é Logo suplente, projeto logo novo. estará de novo. Eu acho que é um projeto, pelo menos para as escolas municipais, Municipais, conveniar com um psicólogo, ou com não sei quem Pra é que pessoa faz, sentir, né? Aquele... fazer um teste É, vocacional, porque, ou tipo, proporcionar isso para quem que, É pra verdade. quem queira. Sim, eu acho que assim, no sistema de ensino, eu acho falho de N maneiras. Tipo, na 8ª série, por exemplo, 9º ano agora, Sim. tinha que chegar, tu tinha que... o cara vai super mal em português, mas o cara é um crânio em ciências, biologia, física sim. e matemática. Cara, tu não vai direcionar o cara a ter que estar estudando literatura. Exatamente. O cara é fantástico com números, vamos jogar ele pra uma contabilidade. Pra Exatamente. o cara gosta de leitura, gosta de... Vamos Sim. pra advocacia, porque um advogado tem que ler muito. Tem E que eu acredito que o próprio Sabe. teste vocacional vai direcionar para essa área, né? É, Então acho tipo, que isso é importante. outra coisa cara. que eu tinha muito, eu não digo defeito, eu acho até uma qualidade, hoje eu vejo. Tempo de colégio, eu era um cara que eu sou muito falante, muito sempre comunicativo, conversando com todo mundo. E tinha muitos professores que diziam, se tu não calar a boca, aí não vai ser ninguém, vai tirar nota ruim. Pô, o cara que é comunicativo contrário, né? muito pelo contrário. Hoje eu tenho um negócio pra mim que um vendedor tem que ser um cara comunicativo. Exato. Tem que estar, eu na área da política. Não tem como ser político e ser introvertido. Exato. Tu tem que conversar muito com as pessoas. Sim. Tu pega um vendedor... É que nem eu tenho uma frase que eu gosto muito de escutar e falar, que se apresentar um vendedor que estudar como um médico, eu te apresento um milionário. Porque se o vendedor... E é uma profissão muito difícil, sabe? Tu tem que ser muito comunicativo, tem muitas estratégias. E como quase todas as áreas, né? Que se tu não estudar e não te evoluir... Exatamente. Se tu não for um pouco vendedor, cara, não adianta tu fazer. Tudo é venda. Tudo é venda, E tudo né? parte O da médico comunicação. tem que vender, o advogado tem Tu que pode ser um também incrível advogado. Se tu chegar na frente, Não eu souber- quero te contratar, tu não souber expressar o teu trabalho Como pra é o mim. trabalho, exatamente. Pô, vem outro ali que às vezes não Concordo. tem tua qualificação e te rouba o cliente porque Concordo. Em que momento que tu decidiu, é isso que eu quero? Eu comecei a fazer, depois de sair do ensino médio, comecei a fazer Direito na Unicinos e fazia sistemas de informação, 2 áreas totalmente diferentes. Uma com cálculo, que é sistema de informação, e o Direito, que não tem cálculo. Na verdade, tem algumas cadeiras com cálculo, são poucas. Mas aí eu fiquei fazendo as duas, fazia Unicinos noturno e sistemas de informação diurno. Aí
desisti das duas, comecei a trabalhar na indústria Parei com as duas, o direito e com o sistema de informação. E pensei, não, vou amadurecer mais um pouco e vou começar a trabalhar. Aí comecei a trabalhar na Usaflex, tá? Comecei a trabalhar na produção, depois eu fui promovido para gerência, depois eu fui para as compras. Mas nada a ver com o jurídico. Nada a ver com o jurídico, não trabalhei lá no jurídico. Aí depois, sim, só que eu sim. me formei, aí eu tive um convênio com a Usaflex na parte jurídica, mas isso foi depois. Que Então, idade tu tinha nessa época? eu Tu se formou novo, né? Eu me formei não tão novo Não? assim, cara, por conta dessa pausa, né? Porque aí eu saí do direito, Ficou saí do quantos anos sistema. mais ou menos nessa pausa? Fiquei uns 3 anos, eu acho, nessa pausa. Porque aí eu comecei a fazer marketing, trabalhava na Usaflex e de noite fazia marketing aqui na Facate, né, em Taquara. E aí fiz marketing, acho que uns 2 anos, né? E aí, cara, eu decidi, não, vou fazer medicina. Caraca, Eu fazia turismo, na verdade. Né? Eu fazia turismo nas universidades, eu convém conhecendo, que né, loucura. cara? E aí ia conhecendo a galera também, né? Já conheci a galera da Unicinos, a galera Isso é bom, né? Tá louco? com networking, né? Dizem que networking vale mais que Vale dinheiro. mais, muito mais. que dinheiro. Tá, mas e aí eu decidi então fazer cursinho pré-vestibular para medicina. Fui para Porto Alegre Caraca. fazer o cursinho, né? Então fiquei um tempo em Porto Alegre, né? Fazia Unificado, que era o nome do cursinho. E fiz 2, 3 vestibulares, e é muito difícil para te entrar em medicina numa universidade pública, tem que ser Crânio. não digo nem que tem que ser crânio, tem que estudar muito, né, Sim. cara? Tem que. Sim, imagina. Tem gente que fica anos ali fazendo cursinho. E eu queria ter a minha independência já, ter o meu dinheiro. Mas nesse meio tempo tu trabalhava. Daí eu parei, quando eu fui fazer medicina, Sim. eu parei de trabalhar pra me dedicar, Sim, porque entendi. o cursinho era o dia inteiro de cursinho. Sim, sim. Saía daqui, às vezes pegava, quando eu comecei, um tempo eu fiquei em Porto Alegre lá, mas um tempo eu ia e voltava. Aí eu saía, acordava às 5h30 da manhã, ia até Porto Alegre, ficava o dia inteiro estudando, né, e voltava às 6h30 da tarde, pegava o ônibus e voltava pra cá. Era cansativo pra caramba, cara. Mas foi muito válido, assim, o que eu Aprendeu aprendi muito, no né? cursinho. Aprendeu Nossa, aprendi muita coisa no cursinho. Aí quando eu desisti, então, eu resolvi fazer medicina, né, por conta da minha família, por causa do meu avô, que é médico. Sim. Né? E aí eu queria seguir a carreira da família. Admiro Sim. muito. Qualquer Sim, profissão com da área certeza. da saúde eu admiro. Não, com certeza. Na verdade, todas Com as certeza. profissões são dignas, mas eu admirava muito a medicina, essa área da saúde, ajudar as pessoas. Sim. Né? Só que nada a ver comigo, cara. Se eu vejo sangue ali, eu já fico todo cabreiro. Então, não tinha nada a ver comigo. Chega tá? num ponto que tu... Isso, aí eu desisti de fazer a medicina e voltei pro direito. Aí eu voltei pra Fevale. E aí na Fevale eu passei aquelas disciplinas básicas que Mais são chatas, chatas, assim, assim, né? Tipo, psicologia, psicologia jurídica, coisas que não tem tanto, não que não sejam importantes, são Sim. importantes, mas não tem tanto a ver com o direito mesmo, né? Aí quando eu comecei Com a parte prática, né, da advocacia. Isso, aí quando eu comecei com a parte prática, eu comecei a Daí já curtiu. adorar o direito, cara. Tanto que hoje eu sou a favor de que todo mundo estude direito, pelo menos algumas disciplinas, né? Que são importantes para tudo. É como eu percebo que às vezes a gente é enrolado por não entender. Por não entender. Por não saber os direitos. Por não que a gente saber os direitos, né? Exatamente. Que a gente tem, né? E aí, cara, aí fiz aí eu comecei a fazer a faculdade lá e logo consegui um trabalho na Procuradoria Federal do INSS. Né? O que eu fazia? O pessoal... Porto Alegre. Em Novo Hamburgo, né? A procuradoria. Pô, os procuradores lá, cara, eu aprendi muito lá. Sim, aprendi muito com os procuradores, né? E era uma outra realidade, né? Os procuradores federais na época lá, sei lá, ganhavam 30 mil por mês lá, né? Eu era estagiário lá. Tava Sim. no meio, aprendendo, escutando, né? E sempre fui muito de absorver. De escutar e de conversar, né? Eu sempre fui muito comunicativo também. A gente tem o perfil comportamental muito parecido. Isso é outro papo. Eu fiz uma mentoria de perfil comportamental, né? E a gente tem um perfil bem parecido, que é esse de comunicação, tá? Sim. E aí eu comecei a trabalhar lá e me apaixonei pela área previdenciária. Então, antes de me formar, eu já encaminhava benefício previdenciário. Só que lá no INSS, na procuradoria, eu trabalhava defendendo o INSS.
né? Então, Então entrava lá, o Juliano entrava com pedido de aposentadoria, o pedido de auxílio-doença, eu analisava lá e dizia, não, o Juliano não pode por causa disso, disso e disso. Mas isso te fez aprender como o outro lado. Exatamente, aí depois Te fortaleceu muito. Exatamente, aí eu fui pro outro lado da mesa, né? E aí eu comecei a oferecer para as pessoas que eu conhecia, né? Eu comecei a oferecer Tu já sabia o que dava errado, o que dava negado e tinha o caminho. Exatamente, já sabia os macetes, né? Por que era... Onde pegava. Exatamente, quais os documentos precisava, né? Qual o juízo que eu poderia usar. Claro que na época eu não fazia a parte judicial, aí eu tinha advogado que eu levava para fazer. Eu fazia o administrativo, pegava, juntava toda a documentação lá do Juliano, e levava no INSS lá e encaminhava, com procuração. Aí tu não precisa ser advogado para isso, né? Precisa ser advogado só a partir da ação judicial. Mas aí tu captava esses clientes. Esses clientes, né? Captava esses clientes. E aí tu vai ficando conhecido. Quem é que te aposentou? Ah, foi o fulano, foi o Thiago. Ah, então qual é o telefone dele? Então eu tinha lá o que assessoria na época, antes de me formar. Nem era advogado. Sim. Não era advogado. Já estava atuando na área. Já estava atuando na área. Que legal. E aí eu morava junto com uma namorada minha na época, lá em Novo Hamburgo, né? E aí acabou o amor, né? E aí era já o final da faculdade, já o final da universidade. Aí acabou o amor e eu voltei para a igrejinha e tive que parar lá, então na procuradoria, né, de trabalhar lá. E aí foi nessa época, na verdade, que eu abri assessoria. Tá? Quando eu trabalhava lá na procuradoria, eu não fazia isso, né? Quando eu saí de lá que eu comecei a fazer. Então faltava acho que 1 ano e meio, 2 anos para me formar. Aí eu vim morar em Igrejinha, aí voltava de Topic, consegui um trabalho num escritório aqui em Igrejinha. E legal que tu, pelo que eu tô entendendo, já empreendeu já no início da tua carreira. Já empreendi no início. É muito legal. Aí eu troquei de carro na época, eu tinha um Celta, né? E aí com essa questão de assessoria, né? Eu visitava as pessoas, sabia que tinha direito, às vezes, né, alguém me falava, fulano lá, mas qual é que é o endereço dele? Na época era GPS, não tinha celular assim com um aplicativo, cara. Era mais difícil. O GPS não achava a rua da pessoa. Cara, eu entrei em cada bimboca, assim, cara, que eu achei que eu não ia sair, meu. Achei que eu não ia sair. E Canudos, lá em Novo Hamburgo, tem algumas... Por tudo, cara, eu ia por tudo, cara. E aí, na época, eu consegui trocar de carro, né, por conta dessa assessoria que eu fazia. Aí eu comecei a trabalhar aqui no Siqueira Fleck, um escritório aqui de Igrejinha. Fazia a parte previdenciária, né, essa parte... A mesma coisa. E eu jamais achei que eu ia me apaixonar pelo direito de trânsito, nem conhecia. Pois é, eu ia te perguntar isso, como é que tu foi parar no trânsito? Aí são coisas às vezes do acaso e também... E hoje tu é referência aqui na região, né, em direito de trânsito, praticamente tu é eu tenho cliente de direito de trânsito no estado inteiro, né, cara, eu tenho cliente de direito de trânsito de longe. Comecei a trabalhar nesse escritório, fazia toda a parte previdenciária, né? Já atendia às vezes o cliente, até a hora de pagar o cliente ia junto também, então eu fazia tudo, né? Dominava toda essa área previdenciária já. Já estava já... E aí eu resolvi abrir o meu escritório, pensei, não, agora estou formado, peguei minha carteira da OAB, e aí mais uma vez eu tive um insight, vou fazer um convênio com uma empresa, né? Aí eu fui até uma empresa de calçados e propus, né? Eu falei, eu venho aqui e atendo, né, os Tu botou o escritório sozinho, sem sociedade? Sem sociedade no início, né? Eu convidei o meu colega que trabalhava comigo na época nesse escritório que eu trabalhava, convidei ele para abrir comigo. E aí ele disse, cara, eu prefiro, né, a segurança do que... É que até fazer uma clientela é difícil. É difícil. E aí, cara, eu abri, na verdade, assim, o meu avô tava praticamente se aposentando já, meu avô tava já com uma certa idade. E aí ele atendia no escritório dele, no consultório, ele atendia 2 horas por dia, e 1 hora de manhã e 1 hora de tarde. Aí eu propus para ele, eu falei, vô, quem sabe a gente divide esse escritório, né? Eu faço uma reforma ali, a gente faz 2 salas de atendimento, uma para ti e uma para mim, e a recepção a gente divide, né? Contratamos uma secretária, a gente divide os custos, e assim que eu comecei, cara, com a minha sala 3x3, assim, uma sala minúscula, né? E aí eu comecei a atender na área previdenciária e também fiz o convênio com essa empresa, que foi onde eu comecei a ficar conhecido, né? Nessa empresa de calçado. Comecei a ficar... já fazia alguma coisa de Fazia trânsito? atendimento lá na... Ainda não. Ainda não. Não, aí eu fazia atendimentos nessa empresa de calçado e
E aí fui ficando conhecido, e aí entrou um cliente com problema de trânsito, que eu nunca tinha pego para fazer. E eu pensei, não, vou estudar isso aqui, né? Comecei a estudar, resolvi o problema da pessoa. E a pessoa me indicou outras duas. E aí, deu um start. Aí eu pensei assim, pô, o direito previdenciário, hoje o governo, né, na época o governo já estava começando a diminuir os direitos previdenciários, tá? De uns anos pra cá, eu acho que é bem menos, né? É bem menos. É mais Teve uma difícil época de DPVAT, isso é outra coisa. Isso Outra coisa. Direito previdenciário, auxílio doença, aposentadoria. Hoje, tu te aposenta muito mais tarde, por exemplo, né? Tem benefícios que é mais difícil de tu conseguir hoje. Tu precisa de carência, precisa de alguns requisitos que não precisava na época. Então eu já estava percebendo que o direito previdenciário era um mercado que iria entrar em decadência. Sim. E tinha muita gente fazendo. Todos os advogados faziam, porque era uma área bem rentável, né? E ainda é. Né? E tanto que eu faço ainda hoje o direito previdenciário, né? Mas hoje no escritório não é mais o carro-chefe. Mas hoje vocês vão quantos advogados lá e quantas pessoas trabalham? 4 advogados, né? Somos 8 pessoas trabalhando lá, 4 advogados e mais pessoal também. Pra quem não sabe, nosso amigo Thiago tá num local novo agora. Quero te dar os parabéns. Obrigado, cara. Tem que ir lá conhecer lá. Boa, essa semana eu vou lá. Parabéns. Valeu, cara. Já tinha comentado comigo antes que já tava indo pra lá. Vou lá semana que vem eu vou lá. Cara, isso é uma alegria muito grande, porque tu sair de uma sede assim, às vezes eu tinha até um certo assim, né, ficava acanhado de atender na minha sala, era uma sala muito pequena, né? E às vezes eu atendia um empresário, alguém mais, sim. Uma pessoa, né, olhava para a sala assim, pensava assim, pô, mas será que esse vai resolver o meu problema, né? Acho que não tem nada, né? Eu acho que tu tem que começar com o que tu tem, né? Sim, mas às vezes existe esse preconceito. A gente tem esse preconceito. Mas tem aquela, o feito é melhor que o perfeito. Exatamente, exatamente. E eu garantia no que eu trabalhava bem. Então, né, mas não tem gente que vai pela aparência. E às vezes eu me constrangia um pouco pela falta de espaço, né? Não tinha uma sala de reunião para atender, por exemplo, uma família toda, né? Então, essa sede nova, assim, pô, foi uma alegria imensa pra mim, né? E conseguir fazer. Dá um tesão, prazer de trabalhar, né? Dá. Renova, né, cara? Renova, tu chega lá, tu vê. E tu vê tudo que tu conquistou, né? Durante esses 8 anos de trabalho que conquistou. Né? Então é resultado. Mas, cara, quero falar da parte que eu mais te admiro, e não é a advocacia, é tuas viagens. Cara do céu, eu fico louco, velho. Vou dizer assim, ó. É muito massa, meu. É a parte boa, né? Nossa. Vocês já viajaram? Cara, já. Pra onde? Já fui pra fora do país, pro Peru. E já fui pra Alagoas, pra Pernambuco, já fui pra Ceará. Nordeste eu conheço bastante lugares, assim. Mas Rio de Janeiro, mas pra fora do país, assim, muito pouco. Só fui pro Peru, pra conhecer Machu Picchu, né? Mas é legal, né? Peru eu não conheço, eu quero ir. É muito legal. Qual foi tua última viagem? A última viagem que eu fiz agora, eu fui pra Nova York, tá? Mas eu fiquei 7 dias em Nova York já. Fiquei só 7 dias em Nova York, assim, foi uma viagem bem rápida. Esse ano? Foi no final do ano, né? Eu fiquei no final desse último ano. Eu passei o Natal em Nova York, né? Eu sempre tive aquele sonho, vou ver neve nojo, e tal. né? É legal, né? Deve ser massa, né? Eu não conheço. É legal Nova York, mas cara. Eu quero ir, mas quero voltar no verão. No inverno. É muito frio. Insuportável. Cara, eu passei muito frio lá. Mas frio pra caramba. Acaba que não tem como ir preparado, né, pro frio. É que é diferente do nosso frio. A gente fala frio que a gente olha Gramado, Canela. É diferente, né? É diferente porque ele é um frio seco. Aqui nós temos a umidade. Lá não é um vento assim. Eu fui pra Alemanha lá, eu peguei tu foi pra Alemanha? Peguei uma morou lá, não? O que tu fez? Eu fui jogar na época. Tu foi jogar na época, é mesmo. Pô, cara, como é que eu não fui contratado? Eu era melhor que tu. Não, né, cara? Que empresário faz, né, cara? O frio é diferente, né? É diferente. É muito diferente. Pô, Alemanha, cara, Alemanha deve ser muito frio. Eu peguei uma neve do cão lá. É mesmo? Que ano que tu morou lá, Juliano? Eu morei eu tinha 14, agora tô com 28. Capaz, tô com 34, faz 20 anos. 20 anos. E tu morou onde lá? Eu joguei no Nagold, a cidade era Nagold também, se eu não me engano. Isso é longe de Berlim? Como é que é? É perto de Stuttgart ali. Eu não conheço, não sei se é perto. Mas não é perto de Berlim, então não chegou a conhecer Berlim? Não.
Eu conheci as cidadezinhas ao redor. E não chegou daí viajar lá pela Europa, não? Ficou Não, só na eu fiquei Alemanha. pouquinho tempo. Logo quis vir embora. Imagina, 14 anos. É 14 novo, anos é né, muito cara? O novo. cara aqui Muito tava... novo. Com Tá doido. os pais dando tudo, toda a assistência. Não, É, 14 não, anos não tem cabeça, né? Ele É, chega não tem lá. como ter não cabeça. tem. Tu ainda é uma Chega lá. criança, né? É verdade. Mas que Mas- legal essa experiência. Mas, ter foi experiência, uma né? experiência legal. Né? É. Cara, a minha última viagem, assim, que eu considero viagem mesmo, assim, que são as aventuras, né? Eu fui pra... Não foi que deu o perrengue no início da pandemia? Foi essa, né? Foi E eu acho massa. não, Eu acho escuta essa. massa que tu sempre vai sozinho a maioria das vezes, né? Cara, às vezes não tem parceiro pra ir, não Isso é tem... massa, deve não- ser muito massa, mas Cara, os amigos que faz. Tu faz amizade, Vai, né? deve Isso ser é muito legal. massa. E eu Eu falei só, eu ia dizer agora que eu fui também por Uruguai e Argentina, né? O cara não conta porque é mais... É do lado, né? Mas são países legais, cara. eu fiz toda a costa do Uruguai ficando em legal. hostel. Pô, bacana. De carro. Aí isso é massa, eu, né? o Colin e o Xande. A gente ficou. massa. Meu A gente chegava numa cidade e tá, vamos ficar onde? E daí começava a procurar o hostel na hora ali. E daí, Sim. esse aqui é legal. E eu olhando dentro do carro e ficava. Cara, a gente fez amizade com a argentino, com uma louca da Suíça, que ela também só, tava que assim. legal. Isso Cara, é é incrível, tri- porque isso fica aí é todo massa, né? mundo no mesmo quarto. E daí tu acaba com os. E a mulher estrangeira, ela Conversando. gosta do brasileiro, né? Sabia? Ela gosta do brasileiro, a mulher estrangeira. O brasileiro tem fama, né, de ser mais... Nós somos bravos. mais nós- quente, né? Na Somos verdade, né? Eu não sei também, vai pro YouTube, isso aqui eu não sei se pode falar, né? Ah, mas- pode Vai falar. falar, Azar. Aqui tá liberado. Mas o Ninguém tá vendo. na Europa, nos Estados Unidos, não sei. Pelo menos o fama conhecimento do que eu tenho, a brasileiro fama do brasileiro é de que o brasileiro ele faz sexo oral. E os gringos têm nojo de fazer sexo oral. Então as gringas gostam do eu só brasileiro. sabia essa, Caliente. Gordinho. Isso aí. Gostamos mesmo. Tá, mas enfim, cara, aí a última viagem foi. Se quiserem editar depois também, Não, esse não, pedaço não. aí, Toca, fiquem à toca. vontade, tá? Não sei como é que funciona. Não, aqui tá. Mas aqui vale tudo. vale tudo. Então vamos começar a contar, velho. Cara, a última viagem que eu fiz foi um dia que eu tava embarcando em São Paulo. Olha, tá? escuta Eu isso. tava embarcando em São Paulo, deu o primeiro caso de no Brasil. Pô, E olha pra onde é que ele tava indo. E eu conta tava pra indo justamente pra Ásia, que era o epicentro da caralho. eu tava indo pra Ásia, eu fui pra Filipinas, Malásia, Singapura. Mas não imaginava que ia dar essa Onde proporção vai ser assim, a né? Copa agora? Fugiu o nome, no Ah, Catar, Catar, isso, fui pra esses 4 países. Meu e, Deus. e aí, cara do céu. Aí fui pro Vietnã, fui pra 5 Vietnã, países. Vietnã. Tá maluco. Tudo Numa nessa pegada última viagem. assim. 5 países Tu ia nessa ficar uns viagem. 15, 20 Fiquei dias. 20 dias, E aí foi o primeiro país que eu fui, daí foi pro E a galera Catar. pingando. Ah, Lá Sim, ainda não, lá lá ainda não tinha ainda não explodido, tava né? explodido e nem aqui também não tava. Aqui tinha o primeiro caso, né? Sim. Só que, cara, começou a apertar o negócio assim no final da viagem, cara, começou. E os voos todos cancelados. Caraca, tudo do outro lado do velho. mundo. E sem falar a língua dos caras, né? No Vietnã, né, meu amigo? Ficou gente, depois eu vi, ficou brasileiro preso no Vietnã, porque eles estavam fazendo barreiras e tirando a Caraca. temperatura, né? Fazendo E daí não teste na chegava hora. a tempo do Cara, se aeroporto. tu tivesse com a temperatura Já alta, era, tu já ia lá não pra um retiro lá, que Vai eles deixavam. depois ficar 40 dias lá. Cara, tu imagina tu ficar lá no Vietnã, lá num retiro, lá com um monte de gente que tu não conhece, uma Tudo louco. loucura, né, cara? Então foi assim um E pouco o início foi um clima de guerra, assim, né? Tipo, Cara, ah, eu tenho imagem ali no meu Instagram, tem se E olhar tava no sozinho? Vietnã, tem nos destaques, tava sozinho. Tem os destaques ali do Vietnã ali, mostra, cara, os caras com um carro de milico mesmo, os carros militares na rua, dizendo pra fechar os bares, aí, né, e fechando, e mostra, eu tô no restaurante lá, os caras fechando os restaurantes. Eu lembro que tu mandou tudo. o vídeo Caraca. Eu pra mandei nós pra no grupo. você. Cara, e os caras falando lá no microfone, né, os caras da polícia deles lá, E tu sem entender dos nada. militar. Eu entendia, né? Sim, tava com internet, o cara assim. Não, tu vê só né, os caras falavam, né, aí eu fui pra Singapura. Cara, Singapura é um país muito lindo. Meu. Eu vi dos Muito shopping que tu top. mandou, É um dos países mais ricos do mundo, né, É? cara? Singapura. Eu não sabia. Demais, É cara. mesmo? Muito lindo. Eles têm lá o Marina Bay, que é
É um hotel, assim, em forma de navio, bem alto, tem uma piscina em borda infinita, assim, se procurasse Marina Sambay, olha lá, e eu consegui entrar lá, subir lá de graça. Não, não dava pra subir, porque é caríssimo, né, pra te ficar no hotel desses aí, cara, uma diária, sei lá quanto custa, não sei. E aí eu consegui, porque, cara, o brasileiro é foda. É bem recebido. O brasileiro cara, um sorriso abre portas, né, Sim, meu? Tem que ser e daí tu pega, às vezes, simpático, e não é o cara conversa. faz uma coisa errada, o cara vai e pede. Oi, Exatamente. tudo bom? Ah, posso ir lá? Exato. O cara, às vezes, assim, poder não pode, mas vai louca, gente boa, vou deixar. Veio lá do Brasil, né, cara? Veio lá do vou dar Brasil. essa experiência pro cara. Exatamente. E daí... E eu quase não entrei na Singapura, na verdade. Foi o primeiro país, assim, que me deu um problema, assim, na hora do visto, né? Tu chega na imigração, eles olham teu passaporte lá, perguntam o que tu vai fazer no país, Sim. né? Olham de onde é que tu veio. E já tava complicado, assim, porque tinha muitos países que tu não podia entrar. Por exemplo, se tu viesse do Vietnã, tu não podia entrar na Singapura, ou não podia entrar não sei aonde por causa dos casos de Covid. Então isso já começou a complicar ali a minha viagem já no início, né, cara? Essa função do vírus. E aí... Te seguraram algum momento lá, assim? Aí o cara olhou, assim, o meu passaporte, ficou olhando e me disse pra mim ir pra sala, né? Esperar na sala. Eu pensei, mas perguntei por quê pra ele, né? E ele espera na sala lá. Ficou com o meu passaporte. Pô, cara, pensei, nunca tinha passado por isso, né, cara? Pensei, vou ser mandado embora daqui, vou pra onde, né? Aí, um hotel tudo pago já, hostel, né? E aí tudo pago, aí o cara olhou, eu tinha carimbado meu passaporte, uma página, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui pro Arizona no Grand Canyon. E aí no Grand Canyon lá tinha um carimbo, pra te carimbar, todo mundo carimbando o passaporte de lembrança. Eu fiz isso né? em Machu Picchu também. Tu fez isso também? Tem alguns países que complicam depois pra te entrar. Eu já fiquei sabendo depois que eu fiz. Aí o cara me explicou. Tá, mas e daí? E na Montanha Sete Cores, que é na Cordilheira dos Andes. Que é do lado da Cordilheira dos Andes, aquele Alpe. Mas que lá valeu, fiquei caminhando até quase morri pra chegar lá. Daí, cara... Imagina, Hoje já não chegava, né? Mas não tinha como. E a altura, né, cara? A altura já vai diminuindo o oxigênio. Agora, né? não queria eu estar contando, mas... Não, mas acho que eu tem vou que ser uma falar. conversa aqui, cara. Não pode ser entrevista. Eu fui fazer essa viagem e daí, tipo, peguei Machu Picchu. E daí eu, era viagem de 2 dias pro Machu Picchu, porque daí tu sai de onde é que eu tava, Cusco, tu vai até uma cidadezinha, que é do lado de Machu Picchu, e daí tu dorme lá, de Cusco até a cidadezinha, até um pedaço, daí tu vai de trem e chega nessa cidadezinha. Quando tá nessa cidadezinha, no outro dia tu vai pro Machu Picchu. E daí eu fui pro Machu Picchu, de noite eu tinha o trem que voltava e eu voltava pra Cusco, então dava uns 2 dias. E eu acho que eu ia ficar uns 6 dias lá. E daí eu tinha outro, vou ver onde é que eu posso ir, né? E daí tinha, Montanha Sete Cores. Cara, eu olhei as fotos, o lugar é incrível, quando tu chega lá. Vamos lá. Subir. Não, vamos lá. Foi de lá que ele tirou as ideias pra pintar as faixas. Puta merda. Lá na Montanha Arco-Íris. E daí... Essa ele se puxou, né? Peguei a passagem lá, o passeio, tava eu e meu irmão. Vamos nesse passeio? Vamos, compramos e tal, a gente já tava lá. No outro dia, 4 horas da manhã, vamos passar a buscar vocês no hotel. 4 horas, passaram a vanzinha, eu acho que dava uns 150 quilômetros da cidade que a gente tava, um pouco mais. Daí eu pensando, né, a gente foi um dos primeiros a entrar na van. Foi, né, calça jeans, camiseta, uma jaqueta, que eu sabia que era frio lá. E daí, mas é do lado da Cordilheira dos Andes, paredão de gelo, assim. Que legal, cara. Deve ser massa, né? Lindo. E daí, cheguei assim, comecei a olhar. Cara, primeira coisa, um alemão, 1,90 m de altura, calça tactel, blusa de caminhada, jaquetinha de caminhada, e 2 pegadores daqueles de caminhada. Eu só fiz assim, ó. Onde é que eu fui Meu Deus, meter? começou a chegar gente. Tudo Só equipado. Só gente magra com 20 e poucos anos, só roupa de caminhada. E eu gordo, calça jeans, Meu Deus. tênis cara. nada a ver, meio botinha que nem Bull Terrier. Porque eu pensei, vai ficar legal pra foto. Cara do céu. A Passou comparação pro perrengue. igrejiense entender é mais ou menos caminhar
do fórum até no Bar do Arlindo. Lá na Serra Grande. Mas só que, a comparação. Mas só que daí, assim, era 5.200 metros de altitude. O Kilimanjaro... muito mais. o Kilimanjaro é 6.200. É 1.000 metros a mais e já morre gente. Tá Subindo. Poxa. Cara, eu começava a caminhar e não vinha ar. E daí causa muita Tá, mas coisa. e daí tu não- Causa diarreia. Mas não vômito. tem o que fazer, né? Depois que tá ali, não Mas, tem. cara, deu. E aí? E daí comecei a caminhar. E caminhar, não chegava nunca a caminhar. E eu pensava, não pode ser tão longe. Cara, pensa em tu caminhar assim, daí tu chegar na ponta do morro, tu pensar que tinha que dobrar lá e voltar e o morro era do lado. Era tipo assim, ó, cara, era muita coisa. E daí eu falava pro meu irmão, daí meu irmão, muito mais novo, né? Meu irmão é magro, alto, daí ele disse, não, cara, vamos lá, tu não vai desistir. E foi assim o caminho inteiro. Eu, por mim, eu tinha parado. E daí cheguei lá em cima, quando eu cheguei, não, tinha gente, uma mulher desmaiou Quanto no tempo? caminho, que a gente passou por ela. Gente com diarreia, vomitando no caminho. Diarreia, diarreia as calças. Cara, cheguei. Cara, Tinha gente. não, pior que não. Eu fui. Não, Fala a só verdade. Pra vocês verem. Tá, daí chegamos lá em cima, tirei as fotos, filmei o lugar, tá, perfeito, tá, voltamos. Pra voltar, todo Santa ajuda, né? Cara, cheguei na Tupic, me deu uma queda de pressão. Mas de sentar, Sério? e prechou tudo e eu, Desmaiou. dormi. Meu Daí Deus. meio que deu assim, eu não conseguia enxergar. Sabe quando fica tudo Loucura. preto assim? Cara, no mesmo dia, eu no hotel, acho que deu uns 40 graus de febre. De desgaste, não sei, do corpo, assim. E, cara do céu, daí Mas, fui cara, é uma sair, aprovação, tomei. né, cara? Mas eu não imaginei que ia ser tão ruim. Meu Deus. Nunca vão, nunca vão, nunca. Mas conta mais aí, qual Mas, foi o cara, lugar que tu viajou pra quantos países? Foram 28 países. Mas, cara, é muito legal isso aí, porque isso aí é uma vitória que tu, É uma tu vitória, teve, né, conquista, cara? Uma velho, conquista. Eu acho que E daí as pessoas lá em têm que se cima, no desafiar. pico, tinha o carimbo esse que tu, Que tu falou. carimbou. Mas eu cheguei com meu passaporte na hora, né? Mas aí acabaram me deixando entrar, né, no país, mas eles falaram assim, a próxima vez, né? Pode ser Que que tu, não não, seja a alguém. próxima vez que tu vier pra Singapura, tu vem com outro passaporte. Isso aqui é um documento, isso aqui não é pra lembrança. Né? Ele falou, e ele tá certo, né? Tá certo. Então não carimbem o passaporte. Com Ô, meu, eu lembranças. gosto de praia. Que praia que tu foi assim... Cara, top, praia, eu fui agora também pra essa mesma aí que eu fui pra Filipinas, tá? Filipinas é o país com o maior número de ilhas. Né? Cara, lugares fantásticos, lindos Tailândia, demais. tu foi também, né? Tailândia também. Então, assim, cara, praia eu indicaria Tailândia ou Filipinas. Tailândia mais pela diferença cultural, É, eu a acho. cultura Cara, deve ser é massa, demais. né? Aquele Porque- templo branco. É, o White Temple, lindo Cara, demais. Lindo demais. eu olho as fotos daquele lugar, cara, é um palácio, parece que é esculpido à mão, mas um palácio gigantesco. O lugar, E a comida a cultura na dos caras. Muito boa, eu gosto da comida Boa? tailandesa, eu gostei. Eu tenho um prato que se chama Pad Thai, né, que é massa, aí tu pode, é uma massa com ovo e limão, e aí tu pode escolher se tu quer com frango, ou shrimps, camarão, ou então com carne, ou vegetais, né? E aí tu escolhe com o que tu quer, ou se tu quer com tudo, e eles misturam. Cara, é lá muito diz que o bom, custo quando cara. tu tá lá é Muito barato, né? Muito barato. Cara, tu fica num Diz que lá hotel. Cara, é caríssimo. pra ir. Não, porque é do outro longe, lado né? do mundo, Do né? Hoje deve estar nas caríssimas passagens. Tão... Cara, eu fui na época, eu não lembro agora quanto que eu paguei a passagem, mas não sei, não foi assim um bicho também. Na época eu consegui uma promoção. E aí fui eu e mais uma amiga pra lá e acabamos conhecendo foi eu e duas amigas e a gente acabou conhecendo daí lá um brasileiro também, um médico. cara. Ele tinha recém-formado, Maurício, o nome dele. E aí o Maurício estava perdido, ele falou, você não se importa se eu ficar com vocês? Aí encontramos ele no aeroporto, falei, capaz, vamos junto, né, meu? Parceiro demais, cara, a gente mantém que contato. Depois já massa, fiz cara. mais 2 viagens com ele também, Ah, né? que legal. Muito legal, cara. E para os Estados Unidos o Maurício foi junto, né? Depois uma outra viagem, aí pro Jalapão também que eu fui, ele foi junto também, então tu acaba fazendo Jalapão, essa eu parceria. tenho- aqui no Brasil é um dos vale a pena. últimos lugares assim que eu tenho vontade. Aí A Jalapão é Real do Cabo. A Real eu comprei agora. foi. Vou ir agora É em lindo. setembro. A Mês que Real vem é eu vou massa. pra Jericoacoara e pra Fortaleza. Legal. Daí eu
Tenho duas já agenda, já vai pra dentro do Brasil, porque pra fora agora... Mas tá... agora vale a pena mais pra dentro do Brasil por causa do dólar, né? É. A não ser que tu vá, então, pra Ásia, né? Pega esses países mais baratos, né? Agora tá caríssimo, a gente. Eu tinha comprado uma pros Estados Unidos, que a gente comprou junto. Sim. Como é que ficou, Tom? Cara, o visto eu não ia conseguir pra esse ano, daí cancelei, peguei os pontos, comprei essas duas. Comprou essas duas. E, cara, Jericoacoara eu fui, é legal, é bonito demais, mas, cara, tem muito vento. Jericoacoara é vento, é Ceará, né? Jericoacoara. É vento, 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 vento. Tanto é que lá os caras fazem, acho que é kitesurf, né? Sim, mas é bonito, em Canoa vale a pena. eu já fui pra lá, daí Canoa Quebrada, que também é pro outro Sim, lado, né? sim. Os caras fazem paraglider, assim, é a praia, tem um morro, e daí eles pulam lá de cima e ficam voando. lá, Canoa assim. Quebrada tem as falésias, assim, As na beira da falésias, praia, né? bonito pra caramba, cara, também. Eu fui pra Canoa Quebrada também, legal. Cara, país, assim, por que eu diria pra ir mais pra Tailândia, se tu quer praia? Vai mais pra Tailândia em vez de Filipinas. Pela diferença cultural, porque a Filipinas ela foi colonizada por espanhóis, então a religião lá é católica. Muitos costumes são parecidos com os nossos. Sim. Né? E na Tailândia, a Tailândia ela é budista, né? Então, além de ser uma, eu acho que ela, se eu Praticamente não me toda a engano, Ásia, né? aí Uma boa parte. eu acho que é uma boa parte, cara. Eu não tenho esse conhecimento pra te dizer. Mas a diferença cultural, aí tu conversa com monges. Eu fiz uma tatuagem lá, que foi um monge que fez a tatuagem. Que massa. Tu conversa com o cara e ele te dá, conforme a tua personalidade, ele te dá alguns desenhos, né, que servem como proteção. Né? Que legal. É bem legal. E, cara, aí tem lá elefante, tu faz passeio com elefante, né? Como é que eles chamam? Santuários de elefantes. Eu procurei para ir num santuário de elefante, que é onde eles pegavam os elefantes que sofriam maus tratos. Né? Eu não queria num lugar onde explorassem os animais. Sim, né? eu vi alguma coisa no Instagram que tu postou. Né? Isso, E aí eu fui nesse santuário onde eles cuidavam dos elefantes. Aí tu passa o dia inteiro lá cuidando do elefante, Que legal. dando banho no elefante, dando comida pro elefante. Né? Se tiver elefante com ferida lá, tu ajuda a cuidar, tu visita, tu entende. É muito legal, cara. E isso já é mais lá no norte. Não, cara, são dóceis, assim. Pelo menos lá É um quando eu bicho vi. Cara, é um bicho gigante, né? Cara, doido. muito legal, assim, os filhotes você deitava, eles deitavam, assim, cara, tinha que cuidar pra eles não deitar em cima de ti. Tem foto também no Insta disso, assim, os massa. filhotinhos. Sim, muito legal. É muito massa, cara. E isso foi em Chiang Mai, que é no norte lá da Tailândia, que é onde fica o White Temple também. Sim. Né? Esse templo branco, né? Então, assim, praia, eu indicaria que eu quero voltar muito a Tailândia, cara. Tailândia, eu acho que talvez até moraria lá na Tailândia. que massa. É muito legal. É de verdade. É de verdade. E aí, cara, tem Europa também, eu acho legal. Dubai tu foi também, né? Dubai eu fui também. Dubai é tudo o maior lá, né? O maior aquário do mundo, o maior shopping do mundo, o maior prédio do mundo, que é o Burj Al Khalifa, né? Que é o maior prédio do mundo. Aí tem Cara, e lá é muito rigoroso, até uma história de lá, né? De Dubai, quando eu fui, tava tendo tem um período lá que eles têm que ficar em jejum. Agora eu esqueci o nome desse período, tá? Tem um período que eles têm que ficar sem comer desde que o sol nasce, sem comer e sem beber nada. Caraca. Desde que o sol nasce até o sol E se todo pôr. mundo faz, todo mundo respeita. Todos respeitam. E aí eu tava saindo fui no mercado, de manhã acordei lá no meu hostel lá. Meu hostel, cara, eu tava no 72º andar, assim, um arranha-céu. Que loucura. Assim, louco, Tá dá pra louco. ver tudo lá de O cima. rosto parecia um hotel 5 estrelas, porque... Não, até Não? não era simples, assim, Mais alto, era mais mais alto. alto, né, cara? Imagina, no 72º andar, tu via tudo lá de cima, né? Se eu não me engano, era o 7º ou 8º maior, o prédio mais alto Tem residencial muita lá. gente, muita população, assim, Cara, é mais um desertão lá, assim, né? Tu vê, assim, que é deserto. Os caras construíram um negócio no meio do deserto, cara. Os caras foram... tem muito dinheiro, né? E aí eu tava contando, então, dessa questão que eles estavam em jejum nessa época. Tem um nome, o Ramadã. O Ramadã, eu tava saindo do mercado, que eu ia passear no dia, saí do meu hostel, passei no mercadinho, comprei lá umas frutas, alguma coisa lá, botei dentro da minha mochila. Já te olharam de atravessado. Até que não, Não, só não. que eu tava saindo com uma água daí do mercado, né, abri a água e tava tomando, e a mulher me chamou de volta, não pode sair porque
é uma falta de respeito com quem está fazendo, né? Quem está no Ramadã. Então, os restaurantes lá, na época do Ramadã, eles tampam as janelas, não tem mesa para fora. Não deixam de atender. Não, o estrangeiro pode comer lá, quem não é adepto, não é a tua cultura. Só que tu não pode faltar com mostrar que tu tá comendo, comer na rua, ou beber na rua. Né? Então, essas diferenças culturais que são legais. Isso é massa. Legal. Isso que é o legal. Cara, massagem, por exemplo, na Tailândia lá, que é uma cultural, massagem é cultural, por exemplo, a cada esquina que tu vai, as pessoas têm o hábito de sair do trabalho, fazer uma massagem relaxante para te ir para casa relaxado, para te entrar nos comércios ou nos lugares na Tailândia, tem que tirar o sapato. Tem muita gente aqui que faz isso também, porque tu não levar as impurezas para dentro do lar ou para dentro do teu comércio. Que legal. Né? Então são culturas, assim, é coisa que tu vai, né, conhecendo, assim, que é fantástico, né? Diferente. É um aprendizado, né? O cara, cada viagem não tem, tu absorve muita coisa. Outra coisa, assim, que eu achei um país legal uma cidade, na verdade, legal de conhecer, pela diferença cultural, para esse choque cultural, foi Amsterdã. Eu fui 2 vezes para Amsterdã. Amsterdã deve ser louco, né? É muito legal, pela diferença, assim, a liberdade que tu tem, né? Em Amsterdã, por exemplo, de um lado tu vê uma igreja, de um lado da rua, e as ruas lá são estreitinhas, né? Então, logo do outro lado, ali 15 metros, na outra tem vitrines com prostitutas, né? Se oferecendo para fazer programa. Red Light District. Isso. E na outra esquina ali tem um coffee shop ali onde tu entra e fuma maconha. Então, tudo liberado, né, cara? Assim, tudo, né? Claro, dentro da regra de respeito de cada um. E aí eu acho que também é um assunto que deveria ser discutido politicamente, essa questão da prostituição, né? Porque lá elas têm carteira assinada e elas só podem trabalhar se elas tiverem exames, né? Como é que funciona aqui no Brasil? Todo mundo sabe que existe prostituição, existe no mundo inteiro. É a profissão mais antiga, exato. Só que lá é tratado como profissão. Lá é tratado como profissão, cara. Já que tu não consegue regulamentar, e nunca vai conseguir, sempre vai existir. Sempre vai existir também, cara. O corpo é de quem quiser, faz o que quiser do seu corpo, eu acho. A minha visão é essa. Sim, claro. Né? E, cara, por exemplo, tem um parque lá, eu não me lembro agora se é o Golden Park ou o Green Park, não me lembro o nome desse parque, que a partir de tal horário de noite é permitido fazer sexo nesse parque, lá em Amsterdã. Nossa, que loucura. Caraca. Te vê, né, cara, é uma liberdade, né? É a liberdade. Aí eu não sei, tem que estudar o país pra ver o lugar, pra ver se dá certo ou não, né? Mas como turista foi legal ir, mas eu não sei se como morador é legal, né? Mas é uma diferença, um choque cultural bem grande, assim, também, né? Aqui o cara já estranha, a mulher com mendigo. O Brasil tá pior. Cara, mas eu queria falar antes, eu toquei no assunto da faixa. Cara, eu fui um dos caras que defendeu quando ele falou, cara, eu acho que tem que acabar essa demagogia. Pô, cara, nós vivemos um preconceito, cara. Né? Se for para atrair o comércio, se for também para fortalecer a comunidade. Não, o comércio e a própria comunidade LGBT, cara, merece respeito, cara. Sim. Se tiver que ter uma faixa de segurança, cara, eu apoio a tua ideia. Sim, e vou dizer, ela só não é permitida pro Código de Trânsito Brasileiro, eu até te falei isso, não permite, tá? Mas se pode pensar em fazer outra coisa, né? Eu acho que a gente não pode ser tão cabeça fechada. Normalmente, para quem não entendeu, era um lugar de comércio que os comerciantes me chamaram e pediram para me levar a ideia deles dentro da câmera. Apenas isso. E o cara já sentiu uma represália imensa. Exato. Imagina quem realmente é LGBT, o que passa. Exatamente. Sabe, tipo, eu acho que se a pessoa tem, a opção dela é dela. Eu acho que isso tem que evoluir, sabe? Tem que evoluir. Sabe? Cada um com a sua vida. Ele só vai evoluir, cara, eu acho que com política nova, né? Com o tempo, né? Então, hoje a evolução é muito maior, né? Hoje, tipo, há 15 anos atrás, estavam cogitando, pessoas matavam LGBT, será que deveriam ser punidas? Há 20 anos atrás, 30 anos atrás. É que mudou muito. Hoje, né? cara, Mudou bastante. Hoje eu acho que tem um pouco demais, que é uma celebração da causa, que eles estouram muito, alguma coisa assim, que celebre realmente. Cara, eu acho que tá de parabéns, assim, por ter levado pelo menos se debateu isso na comunidade. Sim.
entendeu? Se debateu, né? E é uma coisa, cara, que a próprio público, É a a própria obrigação do comunidade, vereador levar claro, a levar palavra a palavra de para quem dentro para discutir, Sim. né? Então acho bacana. Só que é como tu falou, às vezes, pô, tantos projetos que eu Sim. coloquei, o único que repercutiu foi esse aí. É isso aí. Né? Tipo, da energia solar, agora passou da destinação de imposto de renda. Sim. Que, tipo, isso aí é. Tipo, isso aí pode gerar muito imposto pra cidade. Claro. Reter na cidade, na verdade, né? É uma boa ideia. E até essa semana eu repostei, fiz um Eu vídeo vi. e tal. Cara, daí isso não estoura, porque o pessoal, na verdade, o pessoal gosta mesmo da intriga. A polêmica, da né? A sempre polêmica, foi né, assim, cara? sempre vai ser, né? Sempre vai ser, Sim, né? vai cara? ser, sabe? Mas assim, tipo, eu sou um cara muito de boa, sabe? Eu não me deixei abalar em momento nenhum, sabe? Tipo, tudo certo, não. Mas tem pessoas que não têm a cabeça, o cara tem, sabe? Daí, às vezes sofre um cancelamento, que hoje é o famoso cancelamento. É, né? Que, Tem tipo, que eu fiquei cuidar o muito que mais fala. feliz do que triste, porque do mesmo jeito que veio uma onda, assim, que me ofendeu, que, cara, veio um tsunami que me apoiou, tá ligado? Exatamente. Tipo, eu tô bem contente. E, sabe? cara, tu tem que saber o que é E eu- certo. Foi lá levar uma ideia que te passaram e são cidadãos, merecem Claro. também a representatividade. Respeito Não, e representatividade. Né? Nós somos um país democrático, cara. O cara que não gosta disso, então se muda do Brasil. Não gosta de democracia, pô, vai morar numa ditadura ou num outro lugar. Né? Então, acho que tá de parabéns, cara. Né? Obrigado. Não só por essa iniciativa, mas pelas outras, a questão de energia solar também, Sim. que tu tá É isso colocando. aí, isso aí foi massa. Ah, é fantástico. É, Bah. foi legal. A ideia é muito Ô, top. cara, hoje eu vim pensando aqui, a tua barbearia, uma das barbearias, uma das primeiras barbearias que teve, né? Ou não? Quanto tempo faz? Cidade, cara, Ah. Assim, nessa dessa ideia de sim. barbearia, É. né? Como é que eu vou É, chamar? nessa ideia, mano? barbearia um pouco mais moderna, assim. Barbershopper. É, barber shopper, isso mesmo. É, acho que isso sim, aí. cara. Foi, né? Acho que sim. Foi antes da Notorious? Da Notorious ou não? Eu abri um pouco antes. Um pouco Um antes, pouco antes. olha aí, Só cara. que, porém, eles vieram com uma estrutura bem maior. Não, né? tudo bem, mas aí, claro, mas tu foi foi um dos quase junto, idealizadores, bem dizer, né? Foi né, quase cara? junto. Também é legal. Porque aqui a gente tá falando também, falar que eu sou empreendedor, vocês são empreendedores também, né? Sim. Sim. São empreendedores do ramo também. Tu ainda tem as duas ou tem uma? Não, eu fechei a que eu tinha as duas em Igrejinha, né? E agora tô abrindo outra em Taquara. agora. Itaquara, É, que legal, cara. Parabéns. É, mas lá tu dá cursos, né? Lá Eu tô naquele onde é que eu espaço. tinha, eu tenho um espaço de curso, que é só. Ah, sim, aqui na tua tu dá curso. Pô, legal. Daí a ideia dos cursos já é pra Pô, legal. pra conseguir, porque a minha dificuldade sempre foi com Mão de equipe, barbeiro e tal. Mão de obra. Então eu fiz a outra lá unidade, eu deixei pra curso, já pra captar, pra poder expandir, sabe? Captar gente interessada em Sim, investir daqui a sim, pouco e pra Sim, sim, sim. É uma baita ideia, né? poder. Faz a captação Não, de... eu acho interessante, né, essa questão de tu ensinar também uma profissão, né? Sim, é incrível. É, porque. É uma baita foi de isso. uma missão também que tu tá tendo. né? E quando eu comecei, a ideia de curso já comecei já faz um tempinho, 3 anos já, com as primeiras mesmo. turmas. Só que daí agora veio a ideia de pegar pessoas já interessadas e empreender também, sabe? Uhum, E daqui a pouco fazer parcerias pra poder expandir. entendi. É, na verdade, tu consegue até selecionar o cara que tu sente. Esse É, tem uma esse aqui pegada, é às bom. vezes eu posso investir nele. Porque esse tem o... Verdade. Sabe? Verdade, verdade. Porque sozinho o cara não consegue. Não tem como Não se consegue. dividir. Não Fazer consegue muita fazer coisa. muita coisa, né? E daí tu Depende tem da que ir equipe. captando né? pessoas Quantos certas funcionários pra- tem hoje lá? Hoje eu tenho 7. 7 funcionários, quase o mesmo número que eu tenho. É. E Eu não digo funcionários, a gente é mais parceiro de negócio. Eu Parceiro sempre digo que eles têm MEI, né? sim, Então tu eles têm meio um que negócio dentro do meu negócio. subloca o teu Entendeu? negócio, mais ou menos assim. É, mais ou né? menos isso. Sim. E tu tem quantos? Vai, eu tô com uns quase 20, eu acho. É uma responsabilidade, Bah, né, tá cara? 20 famílias, né, meu? Puxa, viu? Não é É complicado, né? Os momentos assim que a gente momentos, passa, por agora exemplo, a gente essa tá passando, guerra. a gente já conversou muito, assim. Pô, cara. Não, e de- quando eu abri- sobre o negócio, quando né? eu- Teve meses Sim. que foi Quando eu terríveis. abri a barbearia, em fevereiro fez 2 anos. Foi bem quando veio a pandemia. Fechou tudo e Eu- tá bom, cara. Mas, cara, isso é. E eu saí de uma coisa pequena, que a gente era em 3 barbeiros. Ali eu tinha tudo, controle de tudo. Fui pra lá, botei mais Bem na 4. hora. E daí veio a pandemia, parou. Ali eu não tinha aluguel, lá eu comecei a pagar aluguel e aluguel alto. Daí teve E daí, que fechar. né? foi bem difícil, cara. Formar equipe. Conseguiu negociar o aluguel daí, né? Não. Não, porra. É porque
Cara, eu difícil, passei é alguma difícil, noite cara. sem dormir ali também, pensando o que eu vou fazer, cara. Porque fechou Cara, eu tudo. não sabia também quanto tempo que ia fechar. depois, claro, depois de, né, o escritório de advocacia ficou como atividade Ainda que nem essencial. a nossa área ainda parou, afetou, mas eu nunca reclamei porque, cara, quem vivia de festa, quem vivia de Meu evento, Deus. bar, que teve que Pior, fechar. né? Ficou pior meu, ainda. Os caras, Porra, esse sim passaram restaurante, trabalho. cara. Nossa, eu fechei acho 60 Pessoal que dias. vivia da noite. Mas teve cara que fechou um Músicos. ano. Músicos também. Músico, Foi cara, é a muita profissão dos caras. Os caras às vezes não sabem. Fizeram aquilo desde criança. Ô, cara, Todo mundo quanta tem gente, talento, quanta gente se ferrou nessa pandemia. Caraca, aí, né, meu. cara? Eu Restaurante. que trabalho assim, eu conversando com pessoas, cara. Teve cara que investiu dinheiro em negócio que fechou. Imagina, E é triste, né? Tu ver as pessoas que tinham o sonho de fazer um negócio, tava dando certo, daqui a pouco, Sim. fechar. E cara, por exemplo, eu trabalho com direito de trânsito, tá? Parou as festas. Parou os Parou as bafômetros, parou as multas, parou. E ninguém viajava mais, Ninguém cara. viajava, Né? ninguém saía. E aí, Acaba pra afetando, piorar, o Detran suspendeu as notificações. Sim. Então, cara, o meu carro-chefe, Tu que não era na fechou, época, mas não. não fechei, mas eu atendia 100 clientes mês. Passei a atender 20, 30 clientes mês. Imagina. Né? Não, E o eu custo- digo e o não custo só eu, né? Em fixo é o todas mesmo. as áreas. Custo fixo é o mesmo, porque tem toda a equipe, tu tem aluguel, tu tem, né? Claro, diminui algumas coisas do custo fixo, diminui, mas o básico continua, né, cara? O grosso continua. O grosso continua. E aí o governo te dá isenção de imposto pra isso? Não, né? Muito pelo Continua contrário. pagando. Muito Continua pelo contrário. pagando, né? Se tu deixar de pagar imposto, multa, tu vai refinanciar um caminhão de juro, não tem, que nem Não o tem pessoal diz, escapada. eu vou parar de pagar. Não, se parar de pagar imposto, depois, ó. Mas Os foi, cara vêm, foi um te aprendizado, multam. né? Eu Ah, acho sim. que saiu, quem saiu dessa pandemia Vai ser muito saiu bem. muito mais Porque você reestruturou o fortalecido. método de trabalho, né? Exatamente. Tu conseguiu fazer mais com menos, tu aprendeu a trabalhar melhor. Diminuiu custos, né? A gente lá também, a gente, né, teve que fazer uma reformulação, diminuir custos, ver outras áreas de trabalho. A gente já tinha essa ideia de não ficar tão... Porque né, era 80% do escritório era trânsito, né? Eu fazia ações de trânsito a fuzel lá no escritório. A gente ainda faz muito, né? É um dos carros-chefes. Mas equilibrou muito com outras áreas que não era tanto... Tu agregou mais áreas. Então, né, a gente fazia... Né, começamos direito do trabalho, atender, começamos direito de família, né, pensão, teve muita questão de gente falecendo também, né, então teve essa questão de partilha de bens, né, então começaram a aumentar outras áreas, mas foi um período bem complicado, assim, bem tenso, cara, pra ver como o empreendedor sofre, né, cara. Tem que se reinventar toda hora, né? Tem. E falando em se reinventar, conta um pouco aí pra nós, só na finaleira aí do teu empreendimento novo aí na cidade. É verdade. Cara, verdade. Fantástico, A gente fantástico, começou fantástico. Cara, começando a falar, não terminamos, Não né? terminamos. Cara, foi até uma questão que foi bem meteórica, assim. A gente fez duas acomodações com containers, né? Um estilo container. Na verdade, é uma casa modular, né? Mas em estilo container. E aí, justamente para preservar a natureza em torno, porque é uma construção mais limpa, ela não agride tanto a natureza, né? Não tem tanto uso de cimento, sim. tudo mais. E uma com banheira de hidro e a outra sem. Cara, mas as duas... a bandeira tem uma vista pro Esse vale que é esse o incrível. negócio, É a incrível. vista, cara, a vista é linda vista é demais, demais. né? Tanto é que assim, bom, eu tô o mês de março na Araucária, que é a que tem a acomodação Araucária, que tem banheira, não tenho mais disponibilidade. Tu vai locado todos os dias do mês de março. Massa, Que maravilha. 30 dias. Superou as expectativas. Muito, cara, porque eu achei que eu ia terminar o ano alugando os finais de semana, né? Sendo conhecido, e alguns dias de semana, E acaba talvez. o pessoal que tá alocando é mais de fora ou mais da cidade? Mais de fora. Muito mais de fora, cara. Fora, Rio de né? Janeiro, São Paulo, Pega o pessoal Minas, que Goiás. vem eu pra peguei. Gramado, né? Que massa. Pessoal que vem pra Gramado. Porque é próximo, que nem a gente disse, tu vai pegar um local em Gramado, com a vista que tem ali, com a estrutura que tem, com uma banheira de hidromassagem virado pra um vale. É, Cara, tu vai pagar, sei lá, Primeiro R$2.000, que eu não sei se senão tu acha sei se tão tem.
Não, acho que tu Não acha. tem, né? Com não vista tem é difícil, com cara. vista, assim, Não é tem com difícil, né? E daí, cara, aquela Tipo, estrutura uma ali é banheira, fantástica, chuveiro a lindo, gás, lindo, lindo. O dia que eu tava lá lareira. tinha um esquilo lá. Tinha um esquilo, viu? Um Tinha um esquilo, esquilo olha aí lá. que legal que Ah. tu viu, cara. Tem naquele coqueiro Ah, ali, né? sim. Na frente. Ah, o esquilinho. Eu vi, tem vários Daí esquilinhos tem naquele o coqueiro. negócio Ali. pra- Tem uma luneta. né? Luneta, é. Quer Aham. fazer um muito agrado massa. pra Muito esposa, pra nega véia, faz, é ali o lugar. E justamente, Juliana, a gente tem recebido lá isso. E aí tu vê, começa, né, como empreendedor, como nós somos empreendedores, Começa a pegar um tu nicho. começa a ver o nicho que tu tá pegando e ver o que tu tem que explorar também. Né? Por exemplo, nós estamos lá, a maioria das pessoas que estão alugando, praticamente só casal, é aniversário de casamento, aniversário de namoro, pedido de casamento, lua de mel. Sim. É que daí Tá? tu começa a explorar esse E aí, lado, né? e aí, cara, e aí tu pode começar a vender cestas, tu pode vender tábuas, tu pode vender decoração, né? Então tu Quando começa entrar, a agregar, cara. Quando tu entrar, tu quer um buquê em cima da cama. Exatamente, um negócio exatamente. assim. Tu pode começar a vender isso. Então, claro, não é uma coisa fácil de tu estruturar. Né? Eu estou aprendendo a lidar com. Eu sou advogado, eu tenho um escritório de advocacia, é com isso que eu sei trabalhar hoje. Né? Então tu tem que aprender como é que tu vai atender esse público. Só que é bom já essa tua experiência que tem de viagem, tu já usa. Né? Exatamente. A Como eu experiência sou, que tu sou gostaria de atendido. receber. Eu até achei que a exatamente. ideia tinha vindo de algum lugar que tu viajou e tal, que tu pegou essa ideia de container. Não, de container Só que até tu tá ali não, dentro né? nem diz que é um Não é, container. não Nossa, é, né? Porque Não, é muito confortável. massa. é Nossa, linda, cara, é. é muito massa. E a gente quis fazer conforto, né, cara? Como você, cara, chuveiro, tu foi lá, tu ficou lá, tu levou a tua esposa lá. Muito massa. Cara, chuveiro parece que é uma massagem, né? É Aquele muito chuveiro lá. Eu sempre falo assim, pô, o cara que pagou a diária tomar um banho aqui já tá paga a diária, porque verdade. é uma massagem nas costas do chuveiro. Chuveiro a gás com pressurizador, É muito top. cama boa, né? Cama do ortobon, você né? Então, lareira, ar-condicionado, tem tudo, né? Todos os utensílios na cozinha, bem completo. E a gente vai colocar daí agora a banheira nessa acomodação na Xaxim que não tem. E em julho a gente já pretende lançar a terceira acomodação. Né? Junho e julho tá praticamente A fechado. terceira é aquela que. A do Miquel A Salomão. do já tem, meio, que já tem, é, né? que foi uma Mas o construção. projeto é botar mais A conteúdo. gente vai. Que aquela terceira ali, o que a gente fez ali? A gente fez um espaço de confraternização, porque a gente achou que talvez o pessoal das acomodações iria querer conversar, ou sei Mas lá, a puxar ideia é boa, amizade. né? A ideia é boa. A ideia é boa, mas ela não foi comprada, essa ideia. Não né? Foi, Então é a porque mesma quando tu coisa vai que. de casal, tu vai Tu passar quer privacidade, é não. isso aí, cara. É isso Tu aí. quer ficar com tua mulher lá É a dentro. mesma coisa, às vezes lá tu pode ter uma boa ideia na tua barbearia, ou tu pode botar vou botar lá, sei lá, um stand de cerveja lá no teu mercado lá, mas não vendeu. Então, Não vendeu. cara, então eu vou trocar, em vez de botar cerveja aqui, eu vou botar, Sim. sei lá, sabonete, vou vender outra coisa. Tu vai testando, né? Vai testando, é isso aí. E aí a gente quer agora transformar aquele espaço ali num espaço também Uma acomodação. uma acomodação, exatamente, Ali não com tem banheiro. cama, hoje não tem. Hoje não tem, né? Não tem cama. Pois não ela tem nada. é É espaçosa, tem vai espaço, ser a mais top, né? Vai ser a mais top das três. grande ali aquela. E aí, claro, a ideia, assim, né, Juliano, é expandir. Né? A gente tem, tem muito lá, espaço ali, né? a gente tem uma área de terra, né, boa para É construir que ali. hoje o custo maior vocês já fizeram, né? Às vezes pra acrescentar no negócio, É, se tá tendo se tá exatamente. cliente que diz que tem demanda pra isso. O início sempre é mais difícil, né? Sim. O início sempre é mais difícil. Até pra te pegar tudo, né? Como é que tu vai fazer camareira, como é que tu faz, limpa, como é tu que vai faz. pegando, não né? dá O pra checklist de pra trabalhar. limpeza. Isso foi um processo que eu errei cara. quando eu abri barbearia, porque tipo, eu abri e já botei 4 caras a trabalhar, devia ter botado 2. Então tu tá Mas fazendo tu vai certo, tu vai adaptando, fazendo sim. devagarzinho, né? Melhor É. do que tu ter botado 4, 5 containers e. E eu levei Não muita. tem demanda. Eu levei muita sorte de ter. Eu coloquei um influencer lá, né? Um influencer que ficou lá, que esse influencer ele divulgou E deu certo. Deu certo, né? Claro que ele não tinha nenhum vídeo dele tinha chegado às visualizações que chegou esse que ele fez ali na pousada. Porque o lugar é diferente. É diferente, né? Então deu mais de 9 milhões de visualizações no Que vídeo. loucura, meu. Cara, tu pensa 9 milhões de visualizações, nós temos 200 Thiago e poucos tá me milhões contando, de eu acho que vocês saíram de habitantes. quantos mil pra quantos mil seguidores? Nós tinha 2.500 seguidores. Nós estamos com 84 mil seguidores no Instagram. Que loucura. Cara, e esse mercado digital tem que ser acreditado, cara, em qualquer
Ah, Bom eu- negócio, isso eu- fica a dica. É, pra isso é quem legal, é uma empreende, coisa cara. nova, é novidade, todo mundo quer ter uma ideia, assim, sabe? Às vezes é esse nicho que o cara quer trazer. É às vezes uma pessoa que tem uma pousada, tem alguma coisa no Airbnb, tenta botar alguém, um influenciador, alguma coisa lá, Exato, dá a diária vale pro a pena, cara, vale a vale a pena. pena. Porque hoje a gente precisa disso, visualização. Visualização. Cara, Não adianta ter um negócio top ali que não É, aparece. Né? Exatamente. E daí, antes, quando eu tinha 2.500 seguidores, a maioria dos seguidores eram aqui de Igrejinha, tá? E agora, cara, a maioria é Rio de Janeiro, São Paulo, Minas E é Gerais. o teu público, né? daí os Que é caras o teus meu clientes, público. daí os São caras meus clientes. olham lá, salvam no Instagram e, quando eu ir pra Gramado é lá que eu vou É. ficar. Cara, já tem reservas pra janeiro de 2023. É, isso né? aí. Entendeu? Tá com a viagem marcada pra janeiro do ano que Os vem. caras querem Já ficar vamos dois botar dias. ali. Ou o cara vai comemorar ano que vem, aniversário de namoro, ele já vai querer Pra comemorar garantir. lá, já vai alugar massa, pra garantir, né, massa. cara? Mas, cara, foi um ultra prazer ter tua participação aqui. Eu te falei que nós queríamos muito que fosse tu, nosso primeiro entrevistado. Tu sabe a consideração que nós temos, minha admiração por ti. Cara, muito obrigado. Obrigado eu pelo convite, fico honrado aí, cara, e desejo sucesso pra Muito vocês. obrigado Abraço, de coração. E quem tá top. assistindo aí, curta, comenta, compartilha. E aperta Fica- o sininho lá, tá? Pra notificação. Cara, Valeu. obrigado. Valeu, Valeu, rapaziada. pessoal.